Foi por um milímetro. Melicinha passou aqui bem nessa ponta aqui, ó. Quase. Pensou? Aí é missão para Daniel, né? Pastor Daniel vai ter esse viration, né? Ele gosta de fazer essas correrias aí, bom assim, de última hora, né? Ei, misericórdia. Queridos, abra sua Bíblia em Mateus 24, hoje, como eu falei, domingo passado, nós vamos ler os versículos 45 em diante, a parte final do texto, né, do capítulo 24, e nós vamos hoje ter o encerramento da nossa campanha sobre a volta de Jesus, que temos falado aqui, o tema é Ele vem, é uma promessa, esta promessa vai se cumprir. Ó, até achei que São Paulo tinha feito gol, né, no Mundial, mas não é não. Ele disse que virá, e Ele virá. Ele vem para a sua igreja, Ele vem para o seu povo, mas Ele virá como uma autoridade sem comparação, onde toda a terra conseguirá perceber este evento. Não haverá lugar na face da terra que vai se esconder, que vai falar assim: olha, eu não vou passar por este momento, eu vou entrar no meu bunker e não vou ser alcançado por este evento que é a volta de Jesus. Não tem jeito. Ele virá como um raio, como um relâmpago, com um grande poder. A própria glória de Deus se manifestará em um poder sobrenatural, de um canto a outro, em todos verão, todos contemplarão a volta de Jesus. Então Ele disse que vem, e Ele vem, e nós temos, e eu tenho esta convicção, que a volta de Jesus, ela é muito mais próxima, ela está muito mais iminente do que às vezes a gente pensa, do que a gente está aguardando. Nós sabemos que há alguns alarmistas, há alguns que surgiram com base no tempo, na escatologia e no momento, olhando para o fim, fizeram até alegoria sobre isso e deturparam algumas visões, né? E hoje vivem e se ajustam de algumas maneiras, mas nós sabemos que alguns dos eventos estão relacionados com o princípio das dores, ou as dores de parto, estarão surgindo para nos lembrar de que o fim está próximo, e que a volta de Jesus, que é o evento marcante deste momento, ela é bem próxima e ela é real. Muitos desses sinais nós trabalhamos aqui ao longo desses 2 meses. Alguns deles vão anunciar que nações estariam guerreando, estariam anunciando guerra, ameaçando outros, e nós temos visto isso. Nós temos visto outros sinais acontecendo. O amor de muitos estará esfriado sobre toda a terra. Outros sinais mostram que haverá um tempo onde as pessoas seriam este momento no fim, onde nós olharemos para os sinais e nós vamos ser lembrados de que o fim está muito mais próximo do que nós pensamos às vezes. Nós vamos olhar então as nações se levantando, ou ameaçando, ou guerreando. Haverá o esfriamento do amor, do relacionamento. Pessoas estarão vivendo até uma espécie de religiosidade, mas de fato serão religiosos de
de atribuição, vamos colocar assim, mas não viverão uma vida espiritual autêntica. Os religiosos daquele tempo estarão acreditando em muitas coisas, ouvindo muitas coisas. Há alguns chamados de pessoas que falarão: olha, Jesus já voltou, olha, Jesus está naquele lugar, vamos lá, porque só tem jeito, é para um grupo só, é reservado, é dentro de algum local, e para entrar eu consigo te colocar lá, vamos. Então tem muitos desses sinais, irmãos, que nós já presenciamos. Todos esses que eu falei já passaram, alguns ainda são continuados, estão sendo vistos nos dias de hoje. Algumas guerras muito interessantes estão, nos últimos 100 anos para cá, estão tomando proporções gigantescas, mundiais. Há agora um evento, nós temos visto a última das duas grandes guerras aí no mundo, chamando a atenção do mundo inteiro. A mais recente, de Israel contra o Irã, estavam os irmãos, para ter noção, irmãos, o Brasil tem um reservatório de urânio como poucos países no mundo têm. Só que o nosso urânio, ele não é enriquecido como é para os fins nucleares, O enriquecimento nosso é para outros fins, é até 5%. Para ter a capacidade disso, no Irã, por exemplo, eles já chegaram a 90%. Quando passa de 87%, 89%, e eles já ultrapassaram 90%, é possível fazer a bomba atômica. Isso é muito simples, os especialistas falam isso. O problema é conseguir o urânio e é conseguir o enriquecimento. E eles tinham a tecnologia e tinham as pessoas. As pessoas estão exterminadas, foram eliminadas da face da terra. Deus abençoar, mais alguns serão. E este levante contra Israel e contra o restante do mundo não se concretizará desta maneira que eles estão falando. Por quê? Eu falei aqui domingo passado para os irmãos. Porque tem um porém que faz toda a diferença entre a narrativa daqueles lacradores de plantão, a conversa alheia furada. Tem um porém nisso tudo: Deus. Tem isso aí de diferente. E aí, irmãos, muitas vezes nós nos enganamos com algumas coisas que são levantadas, são colocadas, e o texto também diz que este também é um sinal do fim, de que muitos serão até mesmo enganados. Muitas coisas serão faladas sobre isso, e até mesmo os escolhidos estarão sendo ludibriados e contaminados com um apelo, uma conversinha fácil. Nós pensamos nisso, e nós olhamos para nós, irmãos, no meio de tudo. Nós somos um grãozinho, muito pequenininho, no meio de tudo isso daí. Às vezes o que você e eu fazemos agora aqui, nossas ações, não vão ter um impacto de nada. Você gosta de guerra, eu não gosto de guerra. Então, se eu fizer força aqui, alguma coisa que eu fizer, não vai alterar se tem, se não tem guerra. Eu não gosto, quero que não tenha. E eu posso lutar com toda a força para isso. Então é muito pequeno. Agora, esse mesmo pequenininho, ele pode olhar para o Senhor prometendo que Ele o ama, que Ele conhece, que Ele o chama para uma vida nova, e que Ele restaura esse coração, e o Senhor sustenta essa vida, e novamente, agora o mantém nos seus propósitos, e o Senhor então cuida desse mesmo grãozinho, deste pequenininho, e o Senhor está presente, o Senhor continua nos chamando e nos direcionando. Deus olha para o nosso coração, irmãos, de uma maneira diferente do que às vezes as pessoas acham que Deus faz, que Deus age. Deus não é o Deus do ódio, da ira. Não, Deus é o Deus do amor,
que sustenta esses seres humanos até agora, e mesmo no meio de tantas coisas que nós fazemos, mesmo depois de ter entregue o Senhor Jesus para ser crucificado, e de tê-lo traído, e ali humilhado, e pedindo que fosse crucificado, nós ainda temos como alvo, somos ainda alvo da misericórdia, do amor e da graça do Senhor. E Ele diz assim: olha, e é para cuidar, para viver, para fazer a ceia, para olhar por aquele, até o final, até que eu volte, e eu voltarei. Quero ler com você então a partir do versículo 45, quando nós agora lembramos, e esta é uma das parábolas aqui do 24 e 25, que o Senhor Jesus está falando e anunciando e mostrando sobre a sua volta. A partir do versículo 45, sendo assim, quem é o servo fiel e sábio, a quem o Senhor confiou os de sua casa, para dar alimento no seu devido tempo? Feliz aquele servo, a quem o seu Senhor, quando voltar, o encontrar agindo dessa maneira. Com certeza vos afirmo que o Senhor confiará ao seu servo todos os seus bens. Entretanto, supondo que esse servo, sendo mau, diga a si mesmo: meu Senhor está demorando muito, e por isso passe a agredir os seus conservos, a comer, beber com os beberrões, o Senhor deste servo virá num dia inesperado, e numa hora que o servo desconhece, e o Senhor o punirá com toda severidade, e lhe dará um lugar ao lado dos hipócritas, onde haverá grande lamento e ranger de dentes. Quero pensar com você neste última mensagem sobre o tema Ele Vem, sobre o nosso destino, o destino dos justos e o destino dos ímpios. No texto de Mateus, que nós temos praticamente trabalhado com os outros, junto do capítulo 24, nós encontramos aqui em Mateus, nós encontramos uma menção dessas parábolas do Senhor Jesus, falando sobre o final dos tempos e sobre os sinais da sua volta. Há 6 menções, uma delas aqui está em Marcos, mas nós lembramos, a parábola do porteiro de Marcos 13, aqui no capítulo 24, a parábola do pai da família e do servo fiel, no capítulo 25, das 10 virgens, dos talentos e das ovelhas e dos bodes. O Senhor Jesus está aqui lembrando e anunciando de que nesta sua volta tem sinais que precisamos lembrar, observar e nos preparar. E o Senhor então está falando, irmãos, de várias maneiras diferentes, para que nós possamos cuidar de um aspecto que trabalhamos no início da campanha, que é a vigilância. É muito interessante, porque somente aqui em Mateus, o texto vai trazer uma expressão que nós acabamos de ler aqui no versículo 51, sobre a expressão ranger de dentes. Neste texto é que se traz esta expressão, e aqui, esse contexto ela é usado em Mateus, para lembrar da fidelidade que foi deixada de lado, do amor que foi perdido no meio do caminho, da falta de obediência à vontade do Senhor, e aqui tudo isso vai acontecendo, e então diz o texto que haverá este ranger, este profundo, doloroso, eterno arrependimento dos incrédulos e dos falsos cristãos, que são aqui mencionados ou comparados como os próprios hipócritas, que sentirão uma dor e um sofrimento, irmãos, que não era para nenhum de nós, mas nós vamos experimentar, ou aqueles que estiverem experimentando o ranger de dentes, eles sentirão esta mesma dor, e eles serão reunidos aos hipócritas.
aqueles que ouvem ou que falam, mas vivem e fazem de maneira diferente do que falam, e vivem de outra forma com o que pregam, que anunciam, do que conhecem. Então Jesus está falando 6 parábolas, nos chamando a atenção para a vigilância e para a preparação de como será o nosso destino. A pergunta que eu quero fazer para você é se você tem vivido da maneira que agrada a Jesus. Essa é uma pergunta, irmãos, ela é muito simples para eu fazer, mas ela é muito complicada para eu conseguir responder. Temos trabalhado e trabalhamos, e a campanha de missões vai focar este tema, no poder do Espírito. Vamos fazer discípulos, façam discípulos. Precisamos ter o poder do Espírito de Deus, ou a presença do Senhor na nossa história, na nossa vida, para conseguir viver. Nós achamos que estamos vivendo e cumprindo a missão e fazendo a vontade de Deus, quando nós, irmãos, às vezes nos esquecemos do principal, que é o próprio Deus. Nós tocamos o barco, nós vamos para frente, vamos indo, vamos fazendo qualquer coisa, e vamos vivendo de qualquer maneira. Mas se nós esquecermos do Senhor, da presença do Senhor, do poder do Espírito Santo na nossa vida, nós vamos sim ir para frente, vamos chegar cada dia mais ao final de todas as coisas, à volta do Senhor Jesus, mas vamos de qualquer maneira, e vamos esquecer que esta volta, ela é muito importante, não porque ela ocorrerá, nós sabemos que ela ocorrerá, mas porque nós estaremos ali de uma maneira que agrada o Senhor. Essa é a grande bênção para nós, e só vamos experimentar esta bênção, este privilégio, se vivermos no poder do Espírito de Deus, se tivermos o Espírito do Senhor guiando a nossa vida, se nós vivermos para a glória do Senhor. O Senhor então derrama o Espírito Santo sobre nós, e nós às vezes estamos deixando a vontade do Senhor pelo caminho. Não adianta, nós só vamos caminhar por caminhar, só vamos andar por andar. Muitas das pessoas, e tão problemático aqui, o texto que nós já trabalhamos ao longo desses dias, as pessoas tentavam descobrir qual que era o momento certo da volta de Cristo. Imagina, os cristãos ao longo dos séculos aí, irmãos, algumas coisas grandiosas acontecendo, né? Em algumas ocasiões, muitos estão falando, agora realmente é o fim, e ele vai voltar a qualquer momento, porque olha só o que está acontecendo aqui, tudo está de acordo com a palavra do Senhor, as pessoas vivendo por viver, como na época de Noé, e fazendo as coisas da sua própria cabeça. Não tinha o Espírito Santo, estava longe, e tudo vivendo de qualquer maneira. Então agora alguns marcaram estas datas, né? Contrariamente ao que a palavra de Deus diz, que no versículo 36, por exemplo, de que isso aqui cabe ao Pai, este momento em que Ele fala, agora, é aqui, acaba tudo, tudo vai ser desfeito, uma nova ordem vai ter que surgir, os elementos vão se desfazer. Senhor Jesus, agora é o momento da tua volta, e aqui cabe ao Pai, não cabe a nós, diz o texto, nem ao Filho, exclusivamente ao Pai, diz o texto, mas muitos tentaram. Problema, ou pior do que tentar calcular a data do advento do Senhor Jesus, é ainda negligenciar, irmãos, a sua volta, e ela vai acontecer. Pior do que tentar adivinhar qual que é o dia, é quando nós negligenciamos a volta de Jesus. Será que é possível, pastor, nós vivemos dessa maneira? E eu quero aqui então, neste encerramento, lembrar destas verdades. Uma delas, precisamos, e Jesus diz claramente nesta parábola, neste texto, Jesus está dizendo assim, irmãos, que nós podemos e nós precisamos ser como o servo fiel, e o que mais? Versículo 45, fiel e
sensato, fiel e sábio para alimentar e cuidar as coisas, as pessoas, o que foi confiado. Veja bem, irmãos, que você pode trilhar o caminho com o Espírito Santo, vivendo como um homem ou uma mulher fiel ao Senhor, um exemplo de vida, de fidelidade cristã. No seu dia a dia, nós muitas vezes queremos ter as grandes bênçãos espirituais, mas no dia a dia, irmãos, nós estamos longe da palavra do Senhor. No dia a dia, nós não oramos, no dia a dia, nós não buscamos a face do Senhor, nós não estamos sendo fiéis a Ele, ao seu amor tão grandioso sobre nós. Nós no dia a dia, nós negligenciamos o que nós, de outra forma, queremos receber. Queremos, irmãos, estar na glória com o Senhor, ser salvos, experimentar uma bênção tremenda, mas aí de manhã, na segunda-feira, lá no trabalho, é uma brigaiada, é um falatório, é uma fuxicaiada, é uma como que Daniel fala? Mentirada, uma converseira furada, é uns crentaiada safado, dá para falar muita coisa aí, irmão, de nós, não dá? Sabe qual que é o problema? É que são verdadeiras, não era para ser. O crente era para ser aquele que só fala a verdade, é aquele que sai do fuxico, que não senta na roda dos escarnecedores, não pega do conselho dos pecadores, nem se detém no caminho dos perversos, e nem está querendo se tornar um ímpio no seu local de trabalho, e muito menos em casa. Quantos são homens e mulheres santos? No domingo, quantas horas aí? 8:01. E na segunda, 8:01. É um homem ou uma mulher que não tem santidade nenhuma. Se colocar a palavra de Deus perto dele, para confrontar o que ele está fazendo de errado, é igual pegar a cruz e colocar no vampiro do Drácula. Sai queimando fogo, sai o dentão aqui parecendo, já pensou? No domingo, no culto, uma bênção, canta, glória a Deus nas maiores alturas, Hosana, e amanhã, tem, irmãos, acha que não tem? Tem muitos que têm a facilidade do dia a dia ser diferente do que é no culto, num programa, num encontro. Lá é fácil, aqui é fácil. Estamos aqui tranquilo, né? Ainda não vimos nenhum caso de ninguém sair na brigaiada com o outro aí, não é isso aí. Às vezes tem uns entreveros no meio do caminho que a gente fica sabendo, lá fulano que falou com fulano, que ouviu não sei o que achou que o outro não sei o que. Aí eu tenho hora que eu paro, aí eu olho assim, e eu comigo mesmo, né? Aí eu olho para cima e eu falo assim, será? Aí, como é que foi? Aí, é mesmo? E foi? E falou? E fez? E foi? É mesmo? Mas não falar que estava errado? Não, falou. Não, mas foi, é. Aí eu paro de novo com os botões, né? A gente usa essa expressão, eu e os botões. Aí a gente olha e fala assim, será que um homem ou mulher de Deus, crente em Jesus, conhecedor da palavra, que passou pela profissão de fé, que até foi batizado, que já tem uns anos de vida cristã, aí será que fala isso? Será que faz isso? Tem hora que a gente não acredita. Tem hora que pastor, irmãos, tem momentos de
de dificuldades, de aceitar ou de acreditar em algumas coisas. Por quê? Não é porque eu sou perfeito, eu estou no meio do barco. De vez em quando eu falo para os irmãos algumas vontades que eu tenho, né? E aí a gente fica só na vontade, mas a gente tem que orar também ao Senhor, né? Na hora de pedir o perdão, eu falei, me perdoa, porque naquela hora eu estava com muita vontade, né? De fazer coisa errada mesmo, de falar umas verdades. Mas tem hora, irmãos, que nós parece que somos assim, que nós esquecemos quem é o nosso Pai, quem é o nosso Senhor. Parece que o Espírito de Deus, a gente deu um coice lá para poder ele dar uma afastada até voltar de novo, e aí nesse meio tempo a gente mete o doido, né? Não tem como. Paulo trabalhava isso falando assim, olha, eu acho que eu tenho que amarrar ou controlar esse velho homem, porque senão ele aflora. Nós somos assim. Mas Jesus está dizendo que neste cuidado para a vinda e onde nós vamos, irmãos, depende também desta fidelidade e desta sabedoria. Se somos fiéis e se agimos de maneira sensata, prudente ou sábia. E Jesus coloca algo mais nesse texto, nesta parábola. Ele diz assim, para alimentar, ou seja, para estar até cuidando daquilo que, das pessoas, da família, da casa, das atribuições que foram confiadas. Jesus está confiando a nós, irmãos, uma grande missão neste tempo. E aí a pergunta que eu faço agora mata a charada. Qual é a missão? Pregar o Evangelho, fazer discípulos, não é? E nós temos sido fiéis, e nós temos anunciado Jesus, nós temos pregado o Evangelho, nós temos falado do Senhor. O nosso testemunho do dia a dia é esse testemunho do Senhor Jesus, dele, sobre a palavra de Deus. Quem vive conosco, o vizinho, o colega do trabalho, a família, o local que nós vamos, onde acontece a situação do dia a dia, ali, irmãos, nós estamos sendo fiéis e sábios para alimentar e cuidar e cumprir a missão e pregar e fazer discípulos no poder do Espírito Santo? Ou será que nós estamos querendo viver de uma maneira diferente desta que Jesus propõe? Segunda lição, versículo 49, agora encontramos aqui, por isso passe este servo, que tinha que ser fiel e sensato ao sábio. Ele pode ser que seja, Jesus diz assim, vai que esse servo aí seja mau. E aí vem o 49 dizendo, por isso, pode ser que ele passe a agredir os seus conservos e comer e beber com os beberrões. Pode ser agressivo, imediatista e aproveitador. Não, pastor, esse aí não tem não. Aqui em Cuiabá não tem. Só, ano passado a gente falava assim, só na França. Agora a gente mudou, só esse ano é Portugal, só tem Portugal. Aqui não, aqui na igreja nós não, né? Nós não somos agressivos com os servos, uns com os outros. Nós não somos imediatistas, querendo fazer de tudo agora para aproveitar esse tempo aqui, comer, beber com os beberrões e curtir a vida doida. Nós não somos, e nem aproveitadores, só no Portugal. Aqui não. Ah, irmão, se fosse assim, a resposta é sempre a mesma, né? A gente fazia uma força-tarefa do mundo, ia lá ajudar Portugal, e estava tudo resolvido. Não é assim. Infelizmente, se ao invés de estarmos cuidando e preparados para a volta de Jesus, do poder do Espírito, às vezes nós agimos como se não tivéssemos o Espírito, e se nós não conhecêssemos a vontade de Jesus, e a gente age de maneira imediatista mesmo, aproveitando o que está aí diante de nós, de qualquer forma, esquecemos do que permanece, da palavra de Deus. Tudo passará, o céu, a terra, esse mundo, tudo, a concupiscência, a cobiça,
tudo passa, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Não adianta querer ser aproveitador das coisas do Senhor, devemos ser administrador das coisas do Senhor. Não adianta ser agressivo, ou como diz aqui esta versão, agredir os conservos, se nós não estivermos prontos para amá-los. Vamos querer agredir? Não resolve nada. Não é por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, pelo poder do Senhor. Jesus não quer que você, querido, seja alguém que não tenha o agir de Deus, mas que cuide. Duas consequências haverá. Uma delas tem a ver com estes aqui, o servo mau. Se formos dessa maneira, há agora o que diz no versículo 51, que diz assim: o Senhor punirá estes quando voltar, como se fosse este que o servo não sabe nem o dia, né? Ele punirá com severidade, e lhe dará um lugar ao lado, será contado com os hipócritas, onde haverá grande lamento e ranger de dentes. O texto que eu quero complementar é Apocalipse 21, versículo 8. Porém, quanto aos covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que praticam a imoralidade sexual, os bruxos, os ocultistas e os idólatras, e todos os mentirosos, e a parte que lhes cabe será no lago de fogo, que arde perpetuamente em meio ao enxofre. Esta é a segunda morte. Haverá segunda morte, a morte física, depois uma separação terrível, mas haverá um momento em que estes irmãos que estão vivendo sem o Espírito, que estão agindo desta forma, como servos infiéis, ou então imediatistas ou agressivos com os seus irmãos, com seus conservos, sem amor pelos outros, serão punidos com uma maneira muito dolorosa, serão ajuntados com os hipócritas, e eles serão lançados nesta segunda morte, como diz o texto de Apocalipse. Então haverá, irmãos, um grande lamento, é um grande sofrimento, é algo doloroso e é eterno, e nós às vezes esquecemos disso, mas também, irmãos, haverá uma outra consequência, um destino para aqueles que vivem pelo poder do Espírito do Senhor. Ser fiel, ser sábio para alimentar e cuidar e fazer a missão à vontade do Senhor, experimentar o agir de Deus na sua vida, traz para nós como destino a morada celestial e a habitação na cidade santa, a nova Jerusalém. Agora Apocalipse 21, os primeiros versículos diz assim: e então vi o novo céu, a nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra haviam passado, e o mar já não mais existia. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, adornada como uma linda noiva para o seu esposo amado. E ouvi uma forte voz que procedia do trono e declarava: eis que o tabernáculo de Deus agora está entre os homens, com os quais ele habitará, e eles serão o seu povo, e o próprio Deus viverá com eles, e será o seu Deus, e lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, porquanto a antiga ordem está encerrada. E aquele que está sentado no trono afirmou: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve isso, pois essas palavras são verdadeiras e absolutamente dignas de confiança. E declarou-me ainda: tudo está realizado. Sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A todos quantos tiverem sede, lhes darei de beber graciosamente da fonte da água da vida.
e o vencedor herdará todas estas bênçãos, e eu serei seu Deus, e ele será o meu filho. Irmãos, até antes de Cristo, todos os que morriam justos e ímpios estavam no abismo ou no mundo dos mortos. Havia uma separação clara entre eles. Mas a partir de Jesus, nós já ouvimos como aquele ladrão que se arrepende nos últimos instantes: você ainda me verá, estará comigo hoje, você vai para o paraíso. Nós, irmãos, temos um destino muito claro. Não é pelas nossas ações, não é pela nossa condição, não é pelos esforços físicos humanos, de tentativas, não é nem pelo poder ou pelo dinheiro ou algo que a gente consiga conquistar, comprar e planejar, mas é pelo amor, pelo poder, a graça de Jesus salvando o nosso coração. Pode ser no finalzinho da existência, pode ser desde o início da vida, né? Nos primeiros anos, quando começou a entender ali sobre a vida, sobre Cristo, e foi salvo desde o começo ali, pequeno ainda, ou lá no final. Mas quando nós somos alcançados pela graça maravilhosa do Senhor Jesus, Ele nos dá uma grande bênção, a maior de todas as bênçãos, o maior dos dons que podemos receber, que é a salvação. A salvação, irmãos, é um presente inegociável, é algo que tem que ser cultivado, desenvolvido com alegria no nosso coração, até o momento da morte física aqui presencial, né, nesta terra. Mas quando estivermos diante do Senhor, o nosso destino será ao lado daqueles que estão clamando para o Cordeiro, ouvindo também as vozes daqueles que foram martirizados até a volta de Jesus, que sofreram as perseguições, inclusive dos últimos momentos, a grande tribulação, como falamos aqui no domingo passado, estarão diante do trono, e diz o texto lá em Apocalipse, né, que eles estarão clamando, as almas deles estão ali diante do Senhor, já na glória, clamando: até quando, Senhor? Já é o momento, quando o Senhor fará a justiça, quando é? E nós estaremos ali, irmãos, vendo as orações dos mártires, dos santos, do povo de Deus, daqueles que já foram para a glória, e estaremos ouvindo, e o texto também diz que o anjo leva aquelas orações, e as coloca em taças, e se coloca diante do Senhor essas orações. Mas também diz o texto que a ordem antiga, o que existe, o que você vê, o que nós somos, tudo isso vai ser desconstituído, deixará de existir. Se há algo que tocamos, algo concreto, palpável, elementos da natureza, eles serão desfeitos, uma nova ordem surgirá. E aí vem a palavra de Deus dizendo que direto do trono de Deus, da presença de Deus, vai ser colocada agora diante de nós, para o reino do Senhor, uma nova cidade, e uma cidade santa. Por que santa? Porque ali estará o próprio Deus, e habitará conosco, e ali estaremos diante dele, contemplando a sua glória. Nada mais será necessário. Tudo que nós experimentamos, e aqui como seres humanos nós conhecemos muito bem isso, irmãos, será desfeito, acabará, não terá mais lugar ali naquela outra ordem. As lágrimas serão enxugadas dos olhos, não haverá nem fome, nem dor, nem lamento, não haverá mais nada disso, o sofrimento terá passado, e agora estaremos ali diante do próprio Senhor, o tabernáculo de Deus entre os homens, e Ele enxuga de nós estas realidades, a lágrima,
o choro, o pranto vai ser encerrado. E ele diz assim: agora faço novas todas as coisas. Tudo está realizado já. Agora é uma outra coisa. Eu sou o princípio e o fim, diz o versículo 6. E eu estarei saciando tudo. Farei de beber aquele que tem sede, porque estarão sendo saciados com a fonte da água da vida. O vencedor herdará todas estas bênçãos, e eu serei o seu Deus, e ele será meu filho. Irmãos, qual é o destino que nós estamos esperando? Qual é a expectativa que nós estamos alimentando e cuidando? Não podemos negligenciar a presença, a vontade do Senhor na nossa vida, nos dias de hoje. Precisamos ser homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus, para que a vontade dEle tenha lugar. Ninguém, irmãos, consegue entender ou priorizar a vontade do Senhor se não estiver no poder do Espírito Santo, porque aí são outras prioridades que vão falar mais alto, são outras coisas que vão vir primeiro. Nós vamos querer outras coisas, mas quando a nossa vida estiver nas mãos do Senhor, irmãos, quando de verdade nós não estivermos negligenciando a volta de Jesus, então, irmãos, a nossa expectativa é de ver Ele falando: eu serei seu Deus, meu filho. É ver Ele enxugando a lágrima, é ver Ele fazendo novas todas as coisas, é poder estar diante do trono e do Cordeiro, e daquele que é digno de abrir o livro, e agora, com autoridade, encerrar o fim de todas as coisas. Esse tempo está chegando, mas eu quero desafiar você neste momento, fechar os seus olhos. Como você está olhando para a volta de Jesus, irmãos? Não precisamos ser alarmistas, nem inventar nada, mas quando pregamos a palavra de Deus e mostramos os sinais da vinda, do início do fim, nós sabemos que está muito mais perto do que séculos anteriores. Pode ser agora, pode ser daqui um tempo, nós não sabemos esse dia, esse momento, mas o que sabemos é que essa esperança e esta certeza de uma vida eterna com Jesus, elas precisam estar diante de todos nós. Temos que ter isso seguro no nosso coração. Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso pastor, Ele é aquele que cuida, Ele é a fortaleza, Ele é o refúgio da vida, Ele é aquele que está chamando para sermos fiéis, sábios, para estarmos olhando para a nova mansão celestial, na cidade santa, na nova Jerusalém, que vem do trono de Deus, que Ele estará colocando aqui, uma nova ordem para o seu próprio povo, e Ele está nos chamando nessa noite para viver uma vida de santidade, uma vida de fidelidade, uma vida de sabedoria, uma vida de amor, uma vida de alegria, uma vida espiritual, autêntica com o Senhor Jesus. Nós vamos orar neste momento, nós vamos cantar antes, depois nós vamos orar, e vamos orar juntos, no encerramento dessa campanha. E eu quero que você, querido, olhe para a sua vida. Só você pode fazer isso nessa hora. Ninguém aqui mais vai conseguir olhar para você, ter um raio-x. Ninguém consegue. Nem os especialistas no comportamento humano, aqueles que têm toda a condição de entender um monte de coisa. Ninguém consegue fazer isso, porque esbarra na vida espiritual. Só você e o Pai sabem como está a sua vida espiritual. Mas justamente por isso,
nós podemos agora nos recorrer a Ele, podemos socorrer no Senhor, nós podemos ir até Ele. Ele conhece a nossa vida por inteiro, Ele sabe melhor do que nós quem nós somos e o que nós precisamos, irmãos. Então, enquanto nós adoramos o Senhor, eu queria desafiar você a olhar para a sua vida e colocar a sua vida diante do Senhor. Ele está vindo, Ele virá, e Ele está chamando, ainda está chamando o seu povo. Vamos adorar o Senhor.